Boa noite, obrigada pela presença no Me Convida. Hoje não estamos novamente no estúdio do BRN, mas estamos com a plataforma BRN Studio, que nos dá o conforto de poder receber o nosso convidado através do link e dar continuidade ao programa Me Convida, respeitando as leis do isolamento social. Nessa quinta-feira, a minha conversa vai ser com o diretor de RH da Parker Hannifin para a América Latina, Marcelo Madarazzi. Marcelo, você está online comigo? Boa noite. Boa noite, Mi, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer muito grande num momento tão desafiador como o atual. Então, que seja uma conversa de muita qualidade, porque acho que a gente precisa hoje de diálogos que nos levem para um outro patamar. Tomara que a gente consiga. É um prazer, obrigado pelo convite. Essa é a ideia. O programa Me Convida tem sempre como pauta questões que nos tragam situações positivas, esperança, cases de sucesso e passar pelas nossas dificuldades aí com um olhar positivo de que as coisas se renovam. Marcelo, eu quero antes entender de você um pouco da tua experiência acadêmica, o que te levou até ser um diretor de recursos humanos de uma grande companhia. Muito legal. Eu venho da área clínica e eu costumo brincar que eu venho do hospital psiquiátrico, mas que eu não sou um paciente, né? Quer dizer, eu venho do hospital psiquiátrico porque a minha formação é psicologia clínica, depois atuei em consultório, atuei em hospitais psiquiátricos, fui acompanhante terapêutico de pacientes psicóticos, e aí, por um revés que acabou acontecendo, eu dava aulas de inglês, também paralelo ao consultório, e aí tive como aluno um presidente de uma empresa que me fez um contrair para recursos humanos. E eu confesso que naquela época eu tinha um preconceito muito grande em relação à própria área, porque eu não conseguia ver como uma área estratégica, e para mim era, sendo muito honesto, muito sincero, era um departamento pessoal. E aí eu fiquei pensando no convite que ele me fez, falei que eu não tinha experiência, e ele entendeu que o meu background clínico poderia ser muito útil na área de gestão de pessoas. Fiz uma tentativa e, na verdade, uma carreira muito rápida dentro de uma multinacional, uma estatal francesa, na verdade, que era uma metalúrgica. Então, entrei na área como analista, depois chefe de recursos humanos, gerente de recursos humanos, e, na verdade, eu abracei esta área porque eu percebi que você poder chamar a atenção dentro das organizações para o aspecto humano era alguma coisa que tinha muito a ver com o meu propósito, com as coisas que eu acredito. E aí, ao longo destes anos todos, foram várias organizações, trabalhei na Thomson, na Camargo Correia, na Nokia, na Natura, e agora, desde 2014, estou à frente do RH da Parker, com um projeto muito, muito rico, com o qual eu me identifiquei muito, que é um projeto de evolução cultural. A empresa decidiu que queria fazer uma gestão baseada em valores, e isto certamente é alguma coisa que eu acredito muito. E aí, se você me permite fazer uma contextualizada nesse momento que a gente está vivendo, a área de gestão de pessoas, como eu mencionei, no meu ponto de vista, também conseguiu evoluir de um posicionamento muito mais operacional, muito mais de folha de pagamento de departamento pessoal, e hoje conseguiu ocupar o board das empresas porque conseguiu se fazer mais estratégico. Então, no Eu momento atual, acredito, vou aproveitar o teu gancho, Marcelo, até porque essa era uma das minhas perguntas também, que é a colocação de que essa pasta de RH nas companhias era como se fosse realmente a questão é, da contratação, fazer uma avaliação prévia de funcionário, e hoje, como a gente precisa gerir muito interlocução de pessoas, eu acredito que o ganho
do teu cargo e dessa gestão que você ocupa é justamente amenizar conflitos e tentar fazer com que as partes também se entendam em épocas de crises, tanto de empresas como essa que a gente está passando, que é uma crise mundial e que precisa da conversa de todos os envolvidos, não é isso? É verdade, uma vez eu ouvi uma frase que eu gosto muito, que era: nós precisamos RHizar o negócio e negocializar o RH. E isso fala um pouco do movimento que o RH precisou fazer de compreensão, por exemplo, da estratégia da empresa, de entender o negócio. Então o RH precisava entender do negócio e, por outro lado, o negócio também precisava fazer um movimento de se humanizar, no sentido de verdadeiramente perceber que recursos humanos deveriam ser entendidos como um capital importante para a empresa, então o capital humano, e aí a gente Capital conseguiu intelectual. capital intelectual, e aí conseguimos equilibrar as coisas. Você mencionou-me que a gente está vivendo uma crise muito grande, e eu me lembrei de uma historinha que eu gosto muito. Um casal estava com uma crise conjugal muito grande, e resolveram fazer uma consulta ao rabino, dizendo que, olha, nossa relação está muito difícil, nós estamos em pé de guerra constante e a coisa está muito complicada. E o rabino falou assim: eu queria sugerir uma coisa a vocês. Sei que vocês moram numa área rural, vocês têm animais em casa, e eu sugiro que vocês peguem uma vaca e coloquem dentro da sala de vocês. E o casal ficou perplexo com aquilo e falou: o quê? Faz o que eu estou sugerindo, levem esta vaca para dentro da sala de vocês e voltem daqui a uma semana. Uma semana depois o casal chegou e eles estavam assim numa situação muito crítica, olheiras e piores do que naquela semana anterior. E aí o rabino perguntou: como é que vocês estão? Muito mal, o senhor nos pediu uma coisa absurda, nós colocamos a vaca na sala e agora nós estamos sem dormir e estamos numa situação de calamidade. E aí o rabino falou assim: então agora vocês tirem a vaca da sala e voltem aqui daqui uma semana. E assim foi feito, e quando o casal voltou depois de uma semana, estavam parecendo em lua de mel. Essa história para mim é muito emblemática, porque nós temos Eu nas nossas entendi. vidas uma série de problemas. Só que de vez em quando existem fenômenos, ou situações, ou pessoas que acabam funcionando como um bode expiatório da situação. Como eu acredito muito no sistema, né, e que a gente opera dentro de como na constelação de um sistema, eu acho que hoje o que se vê é uma crise que está contribuindo para que se roube a atenção. E eu não estou em nenhum momento minimizando. Acho que nós estamos vivendo um fenômeno social inédito na história da humanidade. Inédito, inédito. Inédito. Eu acho que esse fenômeno social é alguma coisa com a qual nós temos que aprender, mas eu também percebo que está sendo um bode expiatório de uma série de coisas. E aí, tanto a gestão de pessoas quanto todos os gestores, eu acho que cada um de nós tem uma missão hoje, que é salvaguardar a lucidez própria Sim. do time que trabalhamos e da organização. Porque as pessoas estão entrando num processo de loucura. Então, eu acho que mais do que Sim. eixo, autoconhecimento e manter o equilíbrio. É que, na verdade, Marcelo, eu acho que desencadeou uma série de pânicos dos quais a gente muitas vezes está acostumado a sentir sozinho e nem sempre revela para o outro, e agora isso se tornou num pânico coletivo, que é o medo do outro. Então, assim... Na verdade, eu acho que na verdade tem um contexto que é assim: nós carregamos, desde nossa infância, uma série de crenças que podem nos ajudar na vida e que podem ser crenças limitantes, que nos atrapalham, inclusive. Estas crenças, cada um carrega, e ela vai contribuir sobremaneira para que se faça um filtro da realidade. Então, no momento que Sim. nós estamos agora de coronavírus e de crise
E aí é só o exemplo para contextualizar nos dias atuais. Poderíamos falar de outros. Mas eles fazem com que estas crenças agora ganhem uma força muito grande, e aí todo o filtro que você vai fazer é baseado nestas crenças. Então, se eu tenho, por exemplo, um medo muito grande da morte, ou se eu tenho um medo muito grande de perder as pessoas que eu amo, agora, neste momento, isto fica acirrado de um jeito que, inclusive, faz com que as pessoas percam a linha de raciocínio. Você tem visto, Sim, por exemplo, de líderes, de governantes e de pessoas públicas que manifestam sua opinião beirando o irracional, beirando uma dificuldade, uma limitação cognitiva mesmo. As pessoas estão tão sim. viciadas em algumas coisas que elas estão perdendo a capacidade de olhar o todo e O perceber todo, o todo. todo. E não é uma coisa, a manutenção da saúde e o cuidado ou a economia. Não é um mundo de É exclusão de uma tudo, coisa, é é de tudo. uma coisa e outra, e outra. Então, como que a gente pode trabalhar para manter o eixo, manter o equilíbrio, e lembrando que síndrome de burnout, depressão, isso já era um quadro anterior a qualquer crise, só que agora está tudo muito acirrado por conta disso. Sim, e a questão também, a gente vai ter um tempinho para falar disso, e também quero depois voltar com você para a gente falar das tuas experiências e dos dos desafios que você já enfrentou em toda essa jornada, que é da nossa reclusão. Já é difícil, a gente já se sente em grandes metrópoles como São Paulo, o sentimento de solidão, mesmo com pessoas ao redor, já é um sentimento que se sente normalmente, né? As pessoas aqui têm a questão do trabalho, excesso de trabalho, de repente para o trabalho, muda todo o contexto de como as pessoas interagem com as suas questões de trabalho e o contato humano não existe. Então, nós somos seres sociais, então é um outro choque, né, de adaptação, que eu espero que isso passe logo para que não cause maiores danos. Sabe, me tem uma. Eu adoro essa historinha que eu contei há pouco, de um livro do Rabino Newton Bonda. E esse é um autor que eu gosto muito. Ele escreveu um livro chamado A Alma Imoral. Eu já assisti muitas vezes essa peça. É uma Assisti peça a linda, peça, maravilhosa, é assisti a peça. maravilhosa, maravilhosa. E tem uma frase nessa peça que é: haverá pior solidão que a ausência de si. Essa frase para mim é muito importante porque fala de um fenômeno que é, por falta de autoconhecimento e por não saber lidar com suas próprias questões, as pessoas buscam, às vezes, um excesso de contato com o outro para não entrar justamente em contato com o que há de mais profundo de si, que tem a ver com a sua essência, às vezes porque tem receios, às vezes porque tem crenças que são limitantes, mas eu acho que além do fenômeno da reclusão que você mencionou e da dificuldade de ficar em contato consigo, muita gente usa destes subterfúgios, eu diria, para não enfrentar aquilo que lhe é mais verdadeiro. O autor fala: haverá pior solidão que a ausência de si. Eu acho que há agora uma grande oportunidade de você perceber como que você se relaciona com o outro e qual é o papel deste outro na sua vida. Como é que é? Quando a gente fala, por exemplo, da necessidade de fazer um pouco de silêncio interno, de A meditação, meditação. e agora, mais do que nunca, as empresas e as pessoas recorrendo a estas estratégias de manter a serenidade, isso nada mais é do que uma tentativa de você entrar em contato com a sua própria essência. Quer dizer, por que a gente precisa tanto deste excesso de tudo, dessa overdose do contato e da relação? E aí cabe uma outra pergunta que é assim: sabe aquela musiquinha que fala solidão a dois? Quantas pessoas fingem e se auto-enganam
que estão em companhia dos outros, quando na Ah, verdade muito. são culpadas, né? Então Que eu acho na que verdade a gente, sim, a gente tem, na verdade, Marcelo, e eu acho que isso acontece em vários âmbitos do pessoal, no profissional, no político, no religioso, enfim, o cenário que é uma palavra que se chama hipocrisia pelo medo da verdade. Então, se transformam em cenários hipócritas, porque se falar a verdade, eu também vou ter medo de ser julgado. E quando você não tem medo de ser você mesmo e se posicionar, e não ser rejeitado pela posição que você toma a respeito de determinados assuntos, é porque você já tem segurança absoluta, eu não digo, mas você tem segurança da não se autoagredir, é isso mesmo. E aí, né? vejam de novo, o autoconhecimento que te permite ser íntegro, e íntegro, eu estou dizendo, coerente com aquilo que você é, coerente com aquilo que você pensa. Não é à toa, amigo, que foi feita uma pesquisa nas organizações para tentar se descobrir qual é o maior motivo de sofrimento dentro das organizações. E acredite se quiser, porque isso é um pouco surpreendente, o item número um foi as pessoas não poderem ser quem elas são dentro das organizações. E aí, no aspecto das relações humanas, elas vão sendo quase que azeitadas por uma dose de hipocrisia, por uma dose de concessão aqui, concessão ali. E eu não estou dizendo que nós não tenhamos que fazer algumas concessões para que se torne possível o relacionamento humano. Mas a Sim, hora que passa a usar uma máscara e essa máscara vira um personagem e essa máscara vai sendo azeitada pela hipocrisia, cuidado, porque tem uma hora que você se perde completamente e você não sabe nem sim. mais quem é você, no que você acredita. Será que esse jogo social que eu estou fazendo, ele é verdadeiramente quem eu sou ou quem eu me tornei para agradar alguém ou para tornar-me empregável ou para não perder o meu emprego? E aí, engraçado que essa peça, Alma e Moral, ela mexeu tanto comigo que eu lembrei de uma outra frase dela que é assim: é melhor o traidor do que o hipócrita. E aí, traição no sentido de romper com a tradição. Por quê? Porque para você evoluir, você precisa questionar o status quo. Só que o que é mais fácil no ambiente organizacional? É você ser vaquinha de presépio, você concordar com as coisas, não questionar muito, jogar o jogo, quando, na verdade, se você fizer questionamentos e contribuir para a evolução daquele grupo, esta é a maior riqueza. Quer dizer, a gente Sim, precisa. Marcelo, eu acredito, mas, por exemplo, a gente tem, você passou por várias organizações, eu também já tenho uma experiência aí, já passei por várias, e o que que a gente nota, não sei se você vai concordar comigo ou não, existem sistemas de valores dentro das companhias, certo? Então, nem sempre os valores que você traz como na sua forma de viver vão estar 100% de acordo com os valores da companhia. Porém, enquanto você está sendo, isso eu acho que não é uma mentira, uma hipocrisia. Eu acho que a gente tem várias personas e todas elas podem conviver muito bem sem que você deixe de ser você mesmo. Por exemplo, é diferente quando a gente vai estar numa reunião de trabalho, falando de assuntos com um contexto um pouco mais sério ou de posicionamento, que a gente tem que ser um pouco mais duro, do que quando eu vou estar numa roda de amigos, num boteco, escutando um pagode. Então, assim, e eu não vou deixar de ser eu mesma, só que os cenários nos solicitam que a gente tenha uma postura diferente para cada um. O que eu vejo é que, não sei se você vai concordar, de um tempo para cá, as companhias se não sei se a palavra é modernizado, mas elas estão mais abertas
a escutar mais o colaborador e ver o quanto ele pode contribuir, além desta questão engessada de valores e princípios de governança corporativa. O que você pensa sobre isso? Eu concordo com você inteiramente, tanto que a primeira coisa que se deve fazer, tanto do lado da empresa quanto do lado do colaborador, primeiro, eu acredito muito no processo de autoconhecimento, de você ter clareza, por exemplo, qual é o teu propósito de vida, quais são os teus valores, quais são aqueles princípios que você não abre mão, porque eles têm a ver com as escolhas que você tem para a sua vida. Então, pelo método do autoconhecimento, se você conhece o teu propósito de vida, se você conhece os teus valores, ao participar de um processo seletivo, porque a escolha ela é dos dois lados. A empresa faz um processo seletivo para entender quem pode estar no seu quadro de colaboradores, e por outro lado, nós como indivíduos também, deixa eu entender que empresa é essa, que princípios ela tem, qual é a missão, qual é o propósito desta empresa. E aonde que está o segredo do verdadeiro engajamento e de um colaborador que pode agregar valor e que contribui para a estratégia da empresa? Justamente neste alinhamento de valores. Quando, por exemplo, eu tomei a decisão de fazer parte do corpo da Parker, é porque eu conheci um conjunto de princípios, que são 10 princípios, que quase que são universais, e eu me identifiquei e falei, eu quero trabalhar numa empresa com a qual eu tenho esta identificação. Para trazer para uma explicação um pouco mais simples, é assim. Se eu tenho, por exemplo, como valor saúde, equilíbrio, saúde na sua dimensão mais integral possível, na dimensão holística, física, espiritual, todas. E aí, como que eu posso trabalhar numa empresa de tabaco, por exemplo? Seria uma incoerência muito grande. Então, o que deveríamos buscar? Conhecer o propósito da empresa, há alinhamento, porque se houver, a coisa vai ser muito mais tranquila, menos sofrida. Porque boa parte do sofrimento nas organizações e das psicopatologias que ou nascem ou são agravadas no ambiente organizacional, justamente tem a ver com esta quebra entre os teus valores e a tua essência e aquilo que a empresa exige de você. E aí, Mi, eu não estou sendo idealista, romântico ou sonhador. Nós vivemos num mundo material, nós precisamos pagar contas, mas nós não podemos nos auto-enganar. Tenha clareza do jogo que você está jogando, e aí eu vou usar uma outra frase que eu adoro, que é do Nietzsche, e foi resgatada pelo Viktor Frankl, num livro maravilhoso chamado Em Busca de Sentido. É um livro espetacular de uma pessoa que foi sobrevivente de Auschwitz e foi prisioneiro de campos de concentração. E a frase é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Isso, para mim, é de uma fortaleza, porque aquilo que você está vivendo como dificuldade, como obstáculo, qual é o teu propósito? Porque se você tem clareza do teu propósito, tudo pode estar a serviço deste propósito. Então, tenha em mente se, para atingir o teu propósito, aquela organização vai contribuir para que você pavimente este território. E aí, conforme você falou, as empresas hoje, claro que também evoluem no relacionamento com o colaborador, e muito mais do que alinhamento de propósito e de missão e de valores, existe a necessidade de permitir que cada um contribua com o seu melhor. O que é diversidade? Diversidade muito além de você ter diferentes raças e diferentes ideologias e diferentes orientações. Não é a diversidade física, é a Não, é diversidade de pensamento. mental, de pensamento. E aí, assim, De qual pensamento. é a contribuição que cada um pode dar? Porque se você conseguir ter diferentes pontos de vista, e aí o que é um ponto de vista, se não a vista de um ponto? Por que não termos outros pontos de vista, outras perspectivas, e com isso nós conseguirmos nos elevarmos para um outro patamar, como indivíduos e no coletivo? É isso que a gente precisa ter em mente.
qual é o bem comum? O resgate da ética. Ética é bem comum. Por que a gente não percebe que o outro, inclusive aquele com o qual eu não concordo, pode contribuir para o meu aprendizado, para a minha evolução como ser humano, como espírito É, vivendo experiência? porque a gente tem uma coisa que se chama ego também. Às vezes o ego ele impede que a gente se abra para entender a manifestação do outro também, né, Marcelo? Vamos falar de alguma coisa um pouco mais, além, depois que a gente discutir essa questão de ego aí nas relações corporativas, e que todo mundo tem, que é uma defesa, ela é importante, porque é sobrevivência, mas em alguns momentos a gente vê que ele ultrapassa e impede de escutar o outro. Que histórias de sucesso dentro da tua carreira aí de gestão de pessoas você consegue compartilhar com a gente, de grupos ou de aprendizados ou de evolução ou de diminuição de conflitos? O que você pode deixar como case de sucesso para a gente? Olha, Mi, obrigado pela pergunta. Eu poderia, felizmente, contar algumas, mas eu vou lembrar. A primeira que me veio à mente, assim, foi na primeira empresa que eu trabalhei, e nós tínhamos duas fábricas, uma em São Paulo e uma em Manaus, e nós decidimos, foi decidido na corporação, na matriz, na França, que nós fecharíamos a fábrica de São Paulo e transferiríamos a operação para Manaus. Ao longo de um ano, nós teríamos que fechar a operação, e aí todos sabiam que em algum momento perderiam o emprego. Então foi feita uma escala. Em março nós vamos desligar tal setor, em fevereiro, em junho, julho, e aí todo mundo sabia que em algum momento seria desligado. Novembro, uma colaboradora de mais de 35 anos de empresa, e eu estava assim, absolutamente tocado com aquilo, e ela percebeu que ao fazer o seu desligamento, eu estava quase que embargando a voz, e ela virou para mim e falou assim: Ah, meu filho, era uma pessoa semi-analfabeta, com 35 anos de empresa, e ela virou para mim e falou: Meu filho, não fique assim, não. Eu não nasci aqui dentro e eu não poderia morrer aqui dentro. Mas o que eu quero te dizer é que eu tenho casa própria, eu tive dois filhos e eu pude educá-los, os dois estão formados, e se eu pude fazer isto, é porque eu tive esta jornada nesta organização. Então eu quero só expressar a minha gratidão por ela e saber que um dia isto aconteceria. Eu dei um abraço nela, ela saiu, eu fechei a porta da minha sala e eu desabei a chorar. Eu acho que tudo que eu segurei durante o choro não chorado ao longo de meses, eu chorei naquele momento. E chorei pela emoção de perceber o nível de consciência desta pessoa ao expressar a sua gratidão e olhar o copo meio cheio ao olhar, em vez de olhar o copo meio vazio. E aí, a grande lição que ficou para mim é, primeiro, a atitude que cada um decide ter. O mundo real está aí e nós não podemos mudá-lo, porque a realidade é como é, ela está como é Sim. apresentada. Mas cabe a cada um de nós fazer uma leitura de acordo com o que nós desejamos construir. Então ela optou pela gratidão ao invés de optar pela vitimização. Oh, meu Deus, estou perdendo o emprego. Então, esse foi um caso para mim que, para mim, e inclusive algumas pessoas falam: nossa, você mostrou uma vulnerabilidade para ela. E eu falei: mostrei, e eu espero até o último dia desta vida e de outras não perder o aspecto humano. É como você falou, ser duro quando há necessidade, ser assertivo quando há necessidade, mas jamais perder a dimensão humana, porque é isto que nos torna diferenciados dos outros animais. É que na verdade é o seguinte, a gente está em quarentena e independente de religião, que é religare, né? Independente do CNPJ que a gente adota aqui no sistema Terra, para ir em algum templo, enfim, a gente está numa época de quaresma e que é uma época um pouco mais sensível também espiritualmente, para quem acredita na questão de mudança, né? Então, se o filho do homem, né? Se o filho do maior inventor de todo esse sistema, de todo esse universo,
se fez tão humano e tão pequeno para estar no meio da gente, quem somos nós para querer ser maior do que o outro, né, Marcelo? É isso mesmo. E aí, além desta ampliação de consciência, porque o que você está dizendo é de alguém que tem um nível, uma elevação de consciência para a qual nós deveríamos contribuir para que todos pudessem elevar o seu nível de consciência, ter uma expansão um pouco maior, né? E aí eu acho que fica uma frase para mim que é assim: quando você olha os desafios que a realidade te apresenta, faz as suas escolhas de qual atitude você vai ter, cuidado, cuidado, porque aquilo que você acredita tende a ser materializado. Né? Quase a profecia autocumpridora, aquele personagem sabotador que você tem dentro de si. Então, eu acho que neste processo de, primeiro, o grande passo que se deve dar, e o mais importante de todos, é mergulhar num processo de autoconhecimento, conhecer sua sombra e integrá-la a tudo que é você. Não é negar a sombra, mas é entender como que você opera, entender como o outro opera, e aí aquela regra básica da empatia. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Nada do que é humano pode ser indiferente para nós. Cuidado quando você menospreza a dor do outro, quando você desconhece a história do outro. Então, por que não investir um tempo maior para conhecer o outro? Você pode se surpreender e se surpreender positivamente. Porque, como no próprio livro que eu mencionei, o homem é aquele que foi capaz de criar as câmeras de gás. Mas o mesmo homem que cria a câmara de gás de Auschwitz, por exemplo, é o homem que caminha para esta câmara com uma prece nos lábios e que acredita em algo superior. Porque nós não podemos ser joguetes do universo, existe uma razão. Existirmos, a que será que se destina? Existe um propósito na nossa existência. Isso, conheça o seu propósito. E aí, como diria Joseph Campbell, follow your bliss. Se você conseguir conhecer aquilo para o qual você veio, portas e janelas acontecerão onde antes só existiam paredes. Cabe a cada um de nós traçar esta trajetória e seguir o nosso caminho. Marcelo, dentro da tua experiência, como é que você classifica a questão do clima organizacional? Porque a gente tem cenários dentro das corporações, principalmente as empresas maiores, enfim, ou até as menores, cenários de disputa, cenários de que nem sempre todo mundo está com o mesmo objetivo em comum, às vezes os objetivos são individuais, assim como a gente vê essa sistemática na política, que inclusive a gente vê aí situações ridículas no meio de uma catástrofe como essa, pessoas tentando utilizar governadores, enfim, pessoas de altos cargos tentando utilizar numa pandemia para fazer campanha para si próprio, que eu acho isso uma grande besteira, né? Então, assim, como é que você vê a questão do colaborador que puxa para o seu lado? Isso a empresa, ela consegue identificar logo isso, e do colaborador que diz, nós somos, não sou eu. Eu estou aqui e a minha função é para o todo e não para mim. Isso existe muito, não existe? Existe muito, Mi, e aí de novo, eu acho que assim, quando eu mencionei que você falou algo de um nível de consciência mais elevado, da mesma maneira que existe a pirâmide motivacional de Maslow, existe uma pirâmide de níveis de consciência, e para cada um destes níveis existem necessidades diferentes. Então, se eu estou num nível mais baixo, é claro que eu vou ter uma necessidade de sobrevivência, depois eu passo para relacionamento, autoestima, pertencimento, quer dizer, existem aí os níveis de consciência. O que a gente precisa levar em consideração no ambiente organizacional e no clima organizacional? Primeiro, você precisa ter clareza de que este líder tem um alinhamento de valores com o da organização e que ele também está trabalhando a expansão do seu nível de consciência.
Por quê? Porque este líder vai poder contribuir à medida da sua compreensão de que ele precisa dar um salto do eu para o nós, para o todos nós e para o todos possíveis. E aí, gerenciar o todos possíveis exige um exercício da liderança que é muito mais complicado do que aquele que está egocentrado, que está olhando só para o seu próprio umbigo. O que acontece? A gente precisa, e é por isso que as organizações falam cada vez mais do desenvolvimento de liderança, nós precisamos de líderes que abram mão, inclusive, do seu poder, que é o que a gente está fazendo, por exemplo, na Parker, com empoderamento de equipes de alta performance, porque ele vai perceber que o papel dele não é de ser servido, muito pelo contrário, ele é um servidor, ele é um líder servidor. Aliás, os políticos que você mencionou, a mesma coisa, perderam a noção do porquê que eles existem. Eles existem para nos servir, servir ao povo. O líder, ele existe para servir, para contribuir para o desenvolvimento dos seus liderados. Então, o que é o ambiente organizacional? É um líder contribuindo de uma maneira inclusiva, e você vai percebendo aonde que estão, eventualmente, sabotagens, onde é que estão pessoas que, ao invés de agradar, ao invés de contribuir para a evolução da estratégia, são pessoas que vão... E aí, o que a gente precisa? Fazer convites e convocações. Se estas pessoas não atendem o primeiro, o segundo chamado, que sejam felizes fora da organização. A gente não pode mais permitir pessoas que desagreguem, pessoas que não contribuam, porque este é o novo modelo mental que é exigido não apenas do líder, mas de cada um, porque mais do que ser líder, você tem que ser líder de si. Você tem que ser uma pessoa de ação. E isso, eu estou falando da pessoa que está na recepção, da pessoa que faz a limpeza e do presidente da empresa. Todos contribuindo com aquilo que podem dentro do seu ambiente e dentro das suas possibilidades. E com o mesmo valor e propósito, né? Porque é uma engrenagem, né, Marcelo? Eu vejo uma organização como um corpo humano. O coração não vai bem se o rim não filtrar legal, né? Então, assim, eu acho que o organismo humano, ele conta muito da organização, né? De que todos os órgãos precisam estar com o sangue fluindo e conversando um com os outros e se nutrindo para que tenha uma saúde efetiva. Claro que isso é um panorama quase utópico, porque a gente tem vários problemas, o Brasil vem enfrentando, agora que a gente estava começando a ter um pouquinho de respiro, e infelizmente, assim como todo o resto do mundo, a gente vai ter aí um atraso econômico por essa questão de saúde, mas também é uma época de se pensar em novos modelos de trabalho e novos modelos de gestão também. Marcelo, o que você quer deixar, o que você quer falar ainda a respeito do que a gente tem conversado até agora? Eu gostaria de dizer assim, uma vez eu ouvi de um líder espiritual uma coisa que eu gostei muito, porque além dessa metáfora, da analogia que você fez da organização como um corpo físico, né, como um organismo, eu também acho que a gente deve levar em consideração a dimensão não apenas física, mas a emocional e a espiritual. E eu ouvi de um líder espiritual que eu admiro uma lição muito importante que é assim: nossa, você está dizendo que o ser humano está evoluindo, mas o que se vê é essa podridão toda e esse monte de sujeiras e pessoas estão ligadas apenas a seus próprios egos. E ele falou assim: sabe aquele quarto da bagunça que você tem na tua casa? Imagina que esse quarto tem uma luz muito fraquinha. E você olha e percebe que tem alguma coisa, um vulto de bagunça. Agora imagine que nós coloquemos uma luz muito forte, e aí você vai ver que não é só um vulto de bagunça. Tem muita sujeira, tem muita podridão, tem muita oportunidade de limpeza. O que está acontecendo é isso. Nunca se viu tanto o lado escuro
porque nunca houve tanta luz. Então, vamos acreditar que este momento de dificuldade seja um momento de depuração, um momento de nós realmente darmos valor àquilo que tem valor e usar esta luz como uma compreensão de que nós estamos evoluindo, cada um no seu momento, cada um dentro das suas possibilidades, mas nós, como coletivo, estamos evoluindo sim. E aí, vamos acreditar nisto e contribuir para a evolução. Conforme você mencionou, estes aspectos egocentrados, pessoas que estão usando a crise em seu benefício próprio, não tem problema, a lei da causa e efeito virá. E estas pessoas Sim. colherão. Sabe aquela a colheita, a Acredito semeadura, muito. a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É Cuidado, obrigatório, porque sim. colher, se você plantar limão, você não vai colher maçã. Cuidado, porque você vai plantar alguma coisa e isto vai voltar para você. Então, faça as suas escolhas pensando no coletivo, porque isto tem sim futuro. Tem uma frase que eu adoro: o que é mal feito não tem futuro, o que é bem feito não tem fronteiras. Vamos acreditar nisso e dar o nosso melhor todos os dias. Marcelo, não tenho nem como agradecer a todo esse conteúdo, não só como gerente de recursos humanos, né, diretor de recursos humanos, com todos os conflitos que eu sei que você deve ter passado e está passando ainda para gerir toda essa crise com pessoas, mas também pela tua contribuição para quem nos assiste. Depois esse vídeo vai ficar no canal para quem não pôde nos assistir ao vivo, poder ter acesso a todo esse conteúdo também, todas as vezes que forem necessários, pela tua clareza, pela tua disponibilidade, pela tua humanização, mesmo trabalhando em corporações tão fortes e rígidas em alguns aspectos, porque são necessários para o controle de qualidade de vários produtos e tudo que a gente faz e pensa na parte técnica, mas trazer esse lado humano e da importância que as pessoas têm perante ao sistema todo econômico, né? Que faz parte das organizações. Esse canal vai estar sempre aberto para quando você quiser trazer um conteúdo novo, fazer uma palestra ao vivo para os nossos espectadores, enfim, eu te agradeço de coração e espero em breve poder te dar um abraço caloroso. Não pude te receber no estúdio, né? A gente sente falta do estúdio, a gente tem um cafezinho gostoso, tem um bate-papo com a equipe, isso não foi possível, preservando a questão do isolamento social, mas de coração, assim que a gente tiver a oportunidade, vai ser uma honra poder te dar um abraço pessoalmente, te agradecer por essa contribuição no canal. Será um prazer, gratidão pela oportunidade, e eu queria deixar um último recado, Mi. Não perca Claro. essa conexão com a sua essência. Pensa que você está possibilitando que uma infinidade de pessoas tenham acesso a pessoas que podem contribuir para esta expansão de consciência. Então, gratidão também pela escolha e por me possibilitar o propósito, contribuindo para o desenvolvimento de pessoas e de organizações. Gratidão, continue firme no teu propósito. Muito obrigado. Obrigada. Encerramos aqui o Me Convida dessa noite com uma conversa humana, espiritual, acalentando um pouco os nossos corações nesse momento em que a gente precisa sentir o calor e a luz de que tudo faz parte de um processo, e espero que todos nós consigamos vencer mais essa etapa aqui da evolução humana e em breve a gente possa olhar para trás com saldos positivos. Até a próxima quinta-feira. Agradeço ao Bruno Mancini, que nos proporciona essa plataforma do BRN Studio para a gente continuar seguindo ao vivo com o Me Convida. Uma boa noite para vocês.